Dominar a biologia até o Enem não é tarefa fácil. Se você der bobeira, em alguns pontos específicos você vai deixar questões na mesa lá em novembro. Para isso não acontecer, eu tenho 5 passos práticos para te dar aqui nesse vídeo. E quais são esses direcionamentos que eu posso te entregar? São direcionamentos que vão te ajudar a dominar biologia até o Enem. Dominar a biologia, viu, galera? É chegar lá na prova e o que vier de biologia você vai estar preparado, pronto e querendo para resolver essa prova, beleza? Então, qual é o primeiro passo que eu posso te entregar aqui, galera? Uma dificuldade muito grande que a gente tem com a parte de biologia, especialmente a parte microscópica, é a gente enxergar a biologia na nossa realidade. Esse é o grande problema, a grande dificuldade da grande maioria de pessoas que tem dificuldade em aprender biologia. Quando a gente começa a aprender matemática, quando a gente começa a aprender física, talvez até química, a gente tenha muitos experimentos, a gente tenha muitas coisas que são visíveis, palpáveis ali ao olho nu e a gente consegue aplicar na nossa realidade e ver a importância daquilo. Então aquilo gera uma validação a nível cerebral que te faz tanto entender melhor quanto gostar daquilo porque você está aprendendo sobre o seu mundo. Mas quando a gente parte para a biologia, que é o estudo da vida, deveria ser dessa mesma forma. Só que quando a gente está estudando biologia dentro da escola, dentro dos cursinhos, existe uma necessidade muito grande, tá certo, gente? Da nossa capacidade de abstração, ou seja, a nossa capacidade de abstrair tudo aquilo que o professor está falando, ou seja, de imaginar na realidade, conseguir projetar uma imagem na nossa mente do que é aquela célula, do que é aquele compartimento que o professor está falando, do que é aquele conjunto de coisas que formam um tecido e assim por diante. Só que, na verdade, gente, quando nós começamos a enxergar a biologia na nossa realidade, é como se eu estivesse entregando um óculos para você colocar no seu rosto e você passar a enxergar o seu mundo como se você estivesse vendo como um professor de biologia. Essa é a diferença da gente aprender biologia na universidade, tá, gente? Lá a gente de fato tem tempo para ver as coisas na realidade. Eu digo a você porque eu era uma das pessoas que odiava botânica. Aí você vai perguntar, mas professor de biologia, odeia botânica? Exatamente, eu odiava botânica. Mas quando eu cheguei na universidade, eu via a botânica de um jeito completamente diferente do que a gente aprende nos cursinhos e no ensino médio. E aí eu passei a gostar de botânica. E sabe qual é uma história engraçada que eu tenho para vocês? É o seguinte, eu sempre fui muito contestado no meu tempo de aula presencial, porque eu sempre tinha a vontade de mostrar essa realidade para os meus alunos. E aí o que é que acontecia? Quando chegava o dia da aula de botânica, eu saía catando flor no meio da rua, no caminho que eu tinha de casa até o cursinho, e levava um monte de flor para a galera poder ali dissecar, ver os aspectos reprodutivos da flor, ver onde é que estava a parte masculina, a parte feminina. E aí, sabe o que é que aconteceu, gente? No Enem de 2019, a galera falou muito mal da minha aula, assim, o pessoal ali da coordenação e tal. Ah, você tá perdendo tempo, né? Porque você tá entregando flor pra galera ver, podia estar resolvendo uma questão, podia estar ensinando ali com slide, enfim. Fui muito contestado. Quando chegou na prova do Enem 2019, teve uma questão específica sobre aparelho reprodutivo de angiospermas. E os meus alunos acertaram porque eles tiveram aquela aula prática naquele dia. Eles chegaram para mim, encheram meu WhatsApp de feedback dizendo assim, professor, eu só lembrei lá daquela florzinha que a gente abriu e eu consegui ver aquela estrutura específica que estava lá na flor. Então eles passaram a enxergar a biologia na sua realidade. Você chegar no seu jardim, começar a olhar os tipos de plantas que tem lá. Você chegar ali, por exemplo, num parque específico e começar a entender os aspectos daquele ecossistema. Você ir, por exemplo, numa lagoa e pegar ali um girino na mão e começar a entender que aquilo ali é um desenvolvimento indireto, que depois aquilo vai se transformar num sapo. E aí você começa a enxergar tudo isso na sua realidade. Vou trazer uma outra história que eu tenho aqui para vocês, que é muito interessante. Quando eu cheguei aqui em Natal, eu fui jogar futebol com os meus amigos da escola e eu peguei, né, no início ali eu tava me preparando junto com os meus amigos e chega um amigo meu todo bombadão, ele chega lá com um pastel na mão. E eu disse, cara, isso aí não deve estar na tua dieta. E ele falou assim, não, é para eu não catabolizar. Eu não entendi por que era aquilo, eu não sabia sobre catabolismo ou sobre anabolismo. Quando eu cheguei na universidade, o professor foi explicar sobre o que era catabolismo, anabolismo e tal. Eu disse, caramba, ele estava comendo aquele pastel para ele não quebrar as moléculas que ele tinha construído de massa muscular. Diga aí, ele estava entregando um combustível na hora ali para o organismo dele usar durante a partida de futebol e depois
ele seguia a vida normal. E aí eu comecei a aplicar aquilo na minha vida. Então, toda vez que eu ia para academia, eu ficava pensando, catabolismo, anabolismo. O que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo metabolismo aeróbico ou eu estou fazendo metabolismo anaeróbico? Eu estou produzindo ácido lático? E aí você começa a aplicar isso na sua vida. E aí entra o segundo direcionamento que eu tenho para você. Quando você começa a enxergar com esses óculos o mundo ao seu redor, você começa a gostar de biologia. E aí, aprender aquilo que você gosta é muito mais fácil. Não é isso que papai e mamãe sempre diz pra gente. Quando a gente vai na escola, a gente diz assim, ah, mas eu não gosto dessa matéria, eu não gosto daquela outra, eu não gosto disso aqui. E aí, papai e mamãe fala pra você assim, quando você chegar na faculdade, você vai estudar só o que gosta. Não é assim? Então, quando a gente aprende a gostar daquela matéria, daquele conteúdo, fica muito mais fácil de a gente progredir, tá certo, gente? Porque esse envolvimento libera hormônios específicos que te fazem ter mais motivação para aprender e evoluir naquela caminhada, beleza? E aí a gente parte para um viés um pouco mais prático, um pouco mais estratégico de um direcionamento que eu quero te dar. Biologia não tem a ver só com aula. Não é só fazer resumo, beleza? Não é só você ler livros e livros de biologia que você vai estar 100% preparado lá no dia do Enem, tá, gente? Eu era assim. Na minha trajetória, me preparando para a universidade, eu começava a estudar biologia de uma forma muito grande. E aí, o que é que aconteceu, gente? Eu fui estudando tanta biologia, e na época eu me preparava para medicina, que eu gostei tanto de biologia que eu disse: caramba, eu vou fazer isso aqui. Eu não quero mais medicina, eu quero biologia, porque eu quero enxergar o mundo dessa forma e ajudar outras pessoas a enxergar também. Então, aquilo ali mudou, virou a minha chave e me ensinou também que eu não posso ficar só lendo, porque o meu objetivo era o Enem. Então, quando eu estou lendo, quando eu estou assistindo aula, quando eu estou copiando apenas o que o professor está dizendo, eu estou apenas num estágio do aprendizado, beleza? Então, você está apenas no estágio de ver. Eu tenho um lema que eu sempre ensino para os meus alunos, tá certo? Se eu vejo, eu entendo. Se eu ouço, eu esqueço. Mas se eu faço, eu aprendo, beleza? Então, o que é que acontece? A gente precisa sair desse ver e entender, ou até mesmo de esquecer, e entrar no espaço de aprender. E a gente só aprende quando a gente faz. Então, biologia não é só aula, beleza? Biologia também é treino. Então, entra aqui o quarto direcionamento que eu quero te dar. Além de você sair dessa prática de só ver aula, tá? De só ler resumo, de só fazer as cópias lá que o professor está botando no quadro, você vai partir para um âmbito mais prático. Você vai passar a treinar biologia. Como assim, professor? Saiu da aula, você vai pegar aquele conceito e vai resolver uma lista de questões. Por quê, galera? Porque isso daqui está linkado com a forma como o seu cérebro aprende. Você precisa pegar os códigos que o professor está te entregando na aula, como se fossem verdadeiras peças de quebra-cabeça, mas você precisa saber como aplicar essas peças nessa montagem. E isso só é feito através de questões. Então você pega os códigos e você consolida esses códigos, tá certo? Você coloca eles na mesa para você ter uma visão mais abrangente e consegue dar lugar àquelas coisas, beleza? Então o que é que nós começamos a entender? Para aprender e dominar a biologia para o Enem, eu preciso sair só das aulas e só de ler, e eu preciso aplicar isso, resolver questões. Então assistir uma aulinha de 1 hora, pega 15, 20 minutos, vai fazer uma lista de questões de biologia, tá? E a etapa final, tá certo, gente? Que é quando você vai ativar esse conteúdo. É fazer o resgate dele, tá certo? Então, depois que você pegou esses códigos, depois que você treinou eles bastante em listas de questões, quando você for fazendo os seus simulados, esses conteúdos vão aparecendo aos poucos e você vai dizendo para o seu cérebro que aquele conteúdo ainda é importante e ele precisa ficar resgatando ele, e isso vai mostrar o quê? Isso vai mostrar um mapa específico para o teu cérebro de onde achar essa informação. Veja só que massa. Aí você começa a sair daquela parte de você só é um indivíduo atrás de conteúdo para ser um indivíduo que aplica, tá certo? Resolver questões é o que vai fazer você dominar biologia. Por quê, galera? O Enem não quer que você seja professor de biologia. Ele quer que você seja um bom resolutor de questões de biologia. É isso, tá? Então, nesse âmbito, eu quero dizer para vocês, olha só, eu quero dizer para vocês, fuja de professores conteudistas.
Aquele professor que vai, talvez, tornar a tua caminhada muito maçante. Por quê? Porque ele chega lá e, primeiro, ele acha que você só tem a matéria dele para estudar. Então, ele vai te encher de detalhes desnecessários, ele vai abrir aquele conteúdo como se você estivesse na universidade e isso não precisa. O que a gente quer é rendimento. Beleza? Então você precisa do detalhe importante que vai te fazer garantir uma questão ou não, tá certo, gente? Então esses professores conteudistas que só querem mostrar para você que sabe muito e fazer com que você esteja aprendendo medicina antes de você entrar na universidade, não estão preocupados com esse rendimento de questões, beleza? Então o que a gente precisa é aula e questão, códigos e consolidação. E a gente precisa disso bem sedimentado para fugir dessa mentalidade de quem só estuda biologia lendo e assistindo aula, tá? Isso não vai te fazer evoluir, nem muito menos dominar, tá certo? Biologia. E se você conseguir caminhar por aí, galera, eu vou te garantir uma coisa. Eu vou te mostrar que você realmente vai começar a ver a biologia não só com outros olhos, mas vai começar a ver biologia naquilo que você tem feito, provas, questões, de outra forma, tá? O fim da questão aqui é você começar a ensinar biologia também, tá certo? Então você virar monitor dos seus amigos é um bônus importantíssimo. Por quê? Você está agora aplicando esse conhecimento não só de uma forma prática resolvendo questões, mas olha só, gente, aquele que mais aprende é o que ensina. Olha só, pega isso daí, guarda no teu coração e leva para a tua vida. Aquele que mais aprende é quem ensina. Quem é que mais sabe resolver questões? Os professores de biologia que vivem ensinando biologia. Então, você precisa vivenciar essa sua caminhada também, tá? Não estou dizendo que você precisa virar professor de biologia para passar no Enem. Não é isso. Mas se você consegue ensinar para os seus amigos, é porque você está num bom caminho de consolidação e ativação desse conteúdo, beleza? E eu quero te dar um exemplo muito prático aqui de como fazer, né, esses passos aqui para dominar a biologia no seu dia a dia, tá? Então, um dos passos práticos que eu trouxe aqui dentro da mentoria, junto com o professor Rodolfo, é justamente essa aulinha aí que eu estou deixando para vocês. Essa aula da semana do resgate, onde a gente falou sobre água. Galera, a quantidade de coisas que a gente trouxe nessa aula que falam sobre coisas da nossa realidade não está escrita no papel. Vou só te dar a cereja do bolo. A gente falou sobre cultura pop, galera, onde você pode entender sobre a água nos filmes que você assiste, filmes da Marvel, super-heróis. Galera, se você vai pro cinema e você vê, caramba, esse indivíduo aqui, ele precisa da água por causa disso, disso e disso aqui, a célula dele fica assim, assim, assim. Então, olha só a pegada que você está trazendo. Isso vai conseguir te fazer dominar a biologia muito mais fácil. Tranquilo? Então, eu espero que você tenha curtido esses direcionamentos e eu te espero lá no Enem com a gente dominando e gabaritando biologia. Valeu!